Que a paz de Jesus esteja conosco. Queridos amigos, queridos irmãos, estamos aqui novamente, juntos, nessa quinta-feira de maio, nossa última quinta-feira do mês de maio, para juntos continuarmos o nosso estudo a respeito de vidas vazias. Mas esse livro extraordinário de Joana de Ângeles é um comparativo entre as vidas vazias que marcaram a trajetória e marcam ainda da humanidade aqui no planeta Terra, mas que ao mesmo tempo, depois de Jesus, nós não temos mais o direito de viver estas vidas vazias, porque ele veio cantar a canção da ternura, essa ternura enorme que ele grafa naquele hino de amor que está escrito lá nas bem-aventuranças. Então nós vamos começar o nosso trabalho de hoje, como sempre, junto com todos vocês que estão ligados com o bem, com o amor, com o trabalho carinhoso que nós devotamos a nós mesmos, porque nos amamos, o trabalho carinhoso que devotamos a todos aqueles que estão no nosso núcleo familiar, esse trabalho amoroso que devotamos aos nossos queridos irmãos, amigos ou inimigos, que percorrem o nosso caminho nessa mesma jornada, porque enquanto reencarnacionistas que somos, como espíritas sinceros que procuramos ser, nós sabemos que os irmãos da jornada de hoje são os irmãos da jornada de ontem, em outras existências. Quando cruzamos com eles, estabelecemos relações, sempre relações de amor, e que, por qualquer motivo lá na caminhada, na jornada, tivemos uns entreveros e nos distanciamos. E aí agora, nesse século 20 e 21, nós retornamos novamente a caminhar com todos eles. E aí estamos num grupo de propósito, de crescimento espiritual, de desenvolvimento moral, para que a gente possa ir nos preparando devagar para realmente não soltar as mãos de Jesus. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai misericordioso, para que Ele, através da oração que Jesus nos ensinou, nos socorra sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. E assim, queridos amigos e amigas, nós vamos hoje fazer o nosso trabalho de número 18 do livro, que é o capítulo 18, cujo título é Sempre Natal. E quando eu estava preparando o trabalho, estudando o texto, eu ia parando nas ideias de Joana de Ângeles e observando este capítulo, que ela vai começar explanando a respeito das guerras que sempre marcaram a humanidade, especificamente aquelas que marcaram a trajetória do Império Romano. E o Império Romano ele vai se constituir antes do nascimento de Jesus, bem antes, porque havia naqueles povos um desejo enorme de conquista de território, porque a conquista de território seria o triunfo maior para que conferisse o poder que aquela
Gente precisava, queria, porque entendia que o domínio de todos os povos daria a um só o direito de decidir o destino da humanidade. E então estávamos todos esquecidos, porque provavelmente também estávamos reencarnados naqueles tempos, né? De que sempre é Natal. Esse é nosso texto do capítulo 18. Sempre é Jesus. E ela vai nos lembrar que Jesus sempre esteve nos dando as lições de amor, ternura e solidariedade que nós devemos estar nesse trabalho, nesse carinho, nesse afeto, cumprindo o amor ao próximo, cumprindo o pedido que nós fazemos com a oração do Pai Nosso, para que não nos deixemos cair em tentação. Então, este pedido de cair em tentação é sempre de não cair em tentação, é sempre um pedido de fortalecimento da nossa vontade, de fortalecimento dos nossos critérios racionais e emocionais, para que a gente possa compreender que aquele momento da tentação é um momento que nós devemos usar a nossa força de vontade, recorrer ao gabinete da vontade, como nos ensina Emmanuel, para que a gente possa enfrentar estas dificuldades que decorrem da tentação. Então vamos ver como é que nossa irmã Joana de Ângeles, ela traça esse texto. É um texto muito interessante, porque ela vai começar com o segundo triunvirato, né? São acordos triunviratos em Roma, eram acordos políticos que ocorriam, e esses acordos políticos tinham a finalidade de não deixar que o posto principal do Império Romano, né, que era o posto de poder, ele fosse passado para mãos estrangeiras, ou então que, em sendo esfacelado, destruísse o Império Romano. Era um expediente, não é? O acordo político, e é ainda um expediente de fortalecimento daquele projeto de poder, daquele tempo que a gente vive. Então, cada tempo que se vive, se nós gostamos de estudar história, nós vamos ver que esses projetos de poder são projetos centralizadores e que estão sempre na grande dicotomia, os que mandam e aqueles que são submetidos à ordem dos que mandam. Nós não vamos entrar aqui em discussão de ordem histórica sobre esses pontos, porque nem cabe aqui agora, nesse momento, o nosso momento é muito curto. Mas vamos ver como é que ela faz, a nossa irmã Joana de Ângeles, quando recorre a esse período da história. Aí eu fiquei pensando, primeiro, por que ela falou nesse texto que sempre é Natal? Aí depois eu compreendi que sempre é Natal porque sempre é Jesus. Sempre. Depois de Jesus, as paisagens do mundo mudaram. Mudaram no sentido de busca de espiritualidade. Por isso sempre é Natal. E é Natal para recordar que aquela criança que nasceu naquela gruta em Belém passou o seu nascimento despercebido do Império Romano. Passou despercebido do grupo social que vigia naquela época. Apenas aquelas poucas pessoas que estudavam as Escrituras, que sabiam que a vinda do Messias estava próxima, só eles estavam alertas para aquele fenômeno que marcaria o planeta Terra, que era e que foi o nascimento de Jesus. Pouquíssimas pessoas. Vejam que sempre nós, a humanidade, estamos nessa consciência de sono. A gente ouve, a gente sabe, mas a gente tem uma resistência de dar esse mergulho na verdade.
mas vamos andando que é devagar mesmo. Então, ela recorrendo a Otaviano, ela vai lembrar que esse triunvirato foi um triunvirato que marcou a história e que vocês conhecem os personagens, né? O Otaviano César, o grande imperador, que teve um filho chamado Tibério, e Tibério então foi o grande imperador do nascimento de Jesus. Quando Jesus nasce, estava sob o Império Romano de Tibério. Tibério, ele tinha momentos de introspecção, porque imagine você estar governando o mundo, que era um mundo antigo, naquela época, né, sentindo os eflúvios do nascimento de uma personalidade extraordinária como Jesus, aquele que ajudou a agregação dos átomos para a construção do planeta Terra e que pede a Deus, na sua infinita misericórdia, para colocar em seus braços, como uma mãe, como um colo maravilhoso, nós, né, os dissidentes do amor, criar um planeta especial. É pequeno, é verdade, o planeta Terra. E nos colocar aqui para que nós construíssemos uma nova trajetória nesse colo amoroso, para crescermos progressivamente em nosso processo evolutivo rumo às luzes do Pai. Então ela traz essa figura de Otaviano, porque no triunvirato era Lépido, Otaviano e Marco Antônio. E o Marco Antônio, você se lembra, não é? É aquele do amor imensurável que ele teve quando estava navegando pelo mar Mediterrâneo. Lembre-se que o mar Mediterrâneo é o núcleo das histórias antigas, não é? Porque eles estão no mapa da geografia, né, que nós todos vimos e podemos ver. É um local bem estratégico para o mundo antigo. E Otaviano, ao navegar naqueles mares, ele conhece nada mais, nada menos que uma figura que vocês conhecem. Conhece a linda Cleópatra. E ele se apaixona por Cleópatra, e Cleópatra tinha um navio especial, né, que foi construído para ela. Era uma mulher lindíssima, era uma mulher fluente politicamente, era uma mulher de dotes extraordinários, não só físicos, mas também dotes de um magnetismo pessoal que, quando ela falava, todos se calavam, embevecidos por esse magnetismo, que era um magnetismo de beleza física e de beleza intelectual. Essa paixão foi fatal, né, para este personagem do triunvirato, Marco Antônio, que perde a guerra, né, para Otaviano, que aí eles entram em guerra, né, depois, sempre em busca do poder. Ele perde a guerra, ele volta para o Egito. Lá no Egito ele se suicida e a nobre Cleópatra daquele tempo também se suicida. Então, dois espíritos que trouxeram uma história dentro da história, né, que é uma história de amor dentro da história, mas que fazem a opção do suicídio por não suportarem as circunstâncias que viveram. Por que Joana traz isso? Ela vai traçar, eu sempre estou me perguntando, né? Por que ela começa esse texto trabalhando um trecho da história romana? Mas ela vai dizer algo importante. Ela vai falar que nesse momento em que Otaviano, ele termina, o Lépido sai e morre também numa pequena batalha, o Marco Antônio suicida-se e ele, no triunvirato, é o único detentor do poder. E aí ele começa em Roma a instalar um período de quase harmonia. E nesse período de quase harmonia, porque ele tinha uma estratégia administrativa que promovia aos povos, né, submetidos, né, que eram aqueles povos
que ele já havia conquistado, né? Que Roma também já havia conquistado as suas terras, né? E eles todos pertenciam ao povo romano. Ele promove uma oportunidade ao povo de crescimento, de trabalho, de viver em paz. E quase que esses povos submetidos, tudo é quase, né, gente? Porque não existe totalidade. Quase a totalidade desses povos submetidos, eles começam a ter um agradecimento muito grande pelo que Otaviano estava fazendo com eles. Nós estamos aí, que tempo era esse? Nós estávamos aí por volta de 43 antes de Cristo. 43 antes de Cristo. A história é dividida, antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então, nessa época, essa atmosfera de uma certa harmonia e tranquilidade foi implantada pela forma como Otaviano dirigia o Império Romano, tanto do Ocidente como do Oriente. Então, Joana vai nos trazer uma figura muito linda, porque ela vai recorrer à mitologia e disse que naquele momento que Otaviano estabelece essa estratégia administrativa, político-administrativa, era como se houvesse e houve um convite para que as musas se instalassem naquele período para trazer a alegria. Quando ela falou isso, eu fui lembrar das musas, né? Aí a gente tem que fazer a pesquisa de lembrança, né? Mas como eu gosto muito de mitologia, porque mitologia ela antecede a fase da razão. Então, para você entrar na fase racional da humanidade, a gente precisa entender como é que o mundo se comportava, agia, resolvia suas questões sociais, políticas, religiosas, antes de Jesus. E aí nós vamos encontrar essa figura das musas, né? Que as musas, lá na mitologia, eu vou contar rapidinho aqui, só para vocês não ficarem curiosos. Então, tinham os deuses olímpicos que brigavam com os filhos de Urano, que eram os titãs. Os titãs eram pessoas humanas, monstros, porque só pensavam em guerra e destruição. E então os deuses olímpicos resolvem, num acordo, né, se unirem cada vez mais para destruírem os titãs e assim ter um momento de paz, né, lá na Grécia Antiga. E eles destroem os titãs. Depois da destruição dos titãs, foi feito um pedido pelos deuses olímpicos, que nesse momento já tinha Zeus como grande candidato, né, do ícone, seria o ícone do Olimpo, e que Zeus, então, trouxesse para eles filhos que viessem implantar, né, depois da vitória sobre os titãs, um canto, uma harmonia, danças, para eles terem essa satisfação da vitória. E com a satisfação da vitória, eles pudessem espalhar prosperidade naquelas terras. E então Zeus vai procurar uma deusa específica, chamada Mnemosine, que significa memória. Então, todas as vezes que vocês perderem a memória ou estiverem perdendo, chama Mnemosine. Socorro, eu preciso recobrar minha memória. Então, Mnemosine passa 10 noites dormindo com Zeus, porque esse foi o acordo. Ela só teria 10 noites para conceder a Zeus. Ela trabalhava muito, era uma deusa do Olimpo. Então, depois das 10 noites, ela se retira e vai seguir seu caminho, seu destino, mas um ano depois, ela dá à luz a 9 meninas. Olha, na mitologia grega, tudo é feminino. Tudo é feminino. É este polo feminino que comanda, não é o polo masculino. O polo masculino é o polo da desarmonia,
mas é o polo também da ordem. Em determinados momentos da história antiga, a gente vai ver isso, especificamente na história grega. E o polo feminino é o polo que traz a alegria, é que traz o canto e a dança. E essas 9 meninas tiveram nomes específicos, porque à medida que elas foram crescendo, cada uma foi demonstrando uma aptidão. Então, tem aptidão para a música, aptidão para a dança, e foram envolvendo a Grécia daquela época, né, uma atmosfera maravilhosa, né, que concedido pelos deuses da época, foi criado esse momento na história de muito carinho. Mas as musas, elas têm uma genética que vem lá das ninfas, que é da Grécia bem antiga, de uma época antiga. As ninfas eram mulheres, não tinham asas, elas não tinham, fluidas, que tomavam banho e se banhavam junto com Apolo, que aí a história de Apolo não dá para contar, gente, é muito linda, mas não dá, né? Num local que era um rio que nascia num determinado local, lá do centro da Grécia, e esse rio, ele formava um grande lago, né, no meio de uma floresta de árvores específicas daquela região, e quando as musas chegavam, quando as ninfas chegavam para se banhar, né, elas começavam a ouvir uma cítara, a música de uma cítara que Apolo tocava. E Apolo sabia a época que elas vinham se banhar. E o nome desse local se chama Castália. Olha que coisa interessante. Nesse lago chamado Castália, que as ninfas se banhavam, Apolo tocava cítara. Olha aí. E mais tarde, na história da Grécia, na história mitológica, nós vamos ter então a figura das musas, que seriam as ninfas, né? Que se transmudam no tempo, na época, para as musas, a partir dessa história que eu contei para vocês. Então, onde é que nós vamos? Onde podemos colher essas informações, Carmélia, que você está falando aqui para todos nós? A gente pode colher nos livros de Hesíodo. A Teogonia é um livro, é barato, acho que não custa R$50. A gente pode comprar na Amazon ou na estante virtual, não é? Teogonia, de Hesíodo. Na Teogonia, nós vamos conhecer todos esses personagens. Eu amo de paixão, né? Porque as origens estão lá da história da humanidade, né? Até entrarmos na Idade da Razão. Mas por que Joana ela foi em busca, né, da história das musas, para dizer que as musas marcam, então, é como se as musas marcassem o canto, a harmonia, o equilíbrio, aquele reinado de Otaviano. Aí, é por essa razão que nós já falamos, e ela imediatamente vai dizer algo muito interessante, porque, olha, Joana, ela costura as ideias, e costurando as ideias, ela vai nos ajudando a olhar para a história da humanidade com uma leveza que não tem igual. Aí ela vai falar sobre essa nova era da humanidade, inaugurada por Jesus, mas também lá na época de Otaviano, né, as musas inauguraram essa nova era, né, para o Império Romano, né, de guerras, de sangue, de poder, né, vem essa época. Então ela quer falar com a figura das musas e ilustrar que depois da tempestade, em qualquer época da humanidade, e agora nós estamos vivendo uma tempestade grande com a pandemia, vem a bonança. E o que ela vai chamar, né, de bonança? Ela diz aqui, o texto dela, que nós entramos numa espécie de primavera espiritual.
Então, depois do outono, do frio, dos desajustes, das dificuldades, das temperaturas baixas, nós entramos nessa primavera espiritual. E eu fiquei refletindo, depois da pandemia, também vamos entrar nessa primavera espiritual, porque as musas já estão aí. Joana, no texto, vai dizer que a representação dessas musas significa aqueles momentos que Jesus, em sua imensa, o seu imenso carinho, o seu imenso amor, ele promove a convite, a reencarnação de muitos espíritos que vêm trazer essa leveza para esses momentos que nós vivemos. Então, é uma balança entre agressão, momentos de agressão, de violência extrema, para momentos dessa primavera espiritual que traz leveza. Olha a ideia que ela vai costurando, não é? Para que a gente possa fazer o entendimento melhor dos momentos que nós vivemos. Então, essa promoção de reencarnação de espíritos nobres são como o nascimento de musas, e nós estamos vivendo esse momento com a reencarnação de espíritos nobres que já começaram a vir, segundo informações do mundo espiritual, né, que nós colhemos com o nosso irmão Divaldo Franco na literatura, nas palestras, que a partir dos anos 70, eles já começaram a reencarnar aqui na Terra, trazendo as suas lições de nobreza em todos os cantos do conhecimento humano. Mas que nós já temos aqui, no início do século XX, né, no início do século XXI, final do século XX, um grupo bem grande de espíritos maravilhosos que já estão reencarnados para esse trabalho de trazer essa harmonia para o nosso tempo. Então, e que também, a partir dos anos, foi uma palestra que eu ouvi recentemente, né, em que nós vamos ter, a partir de 2026, a reencarnação também, né, de mais um grupo de espíritos mais sensíveis, e essa sensibilidade é por conta de eles estarem no nível frequencial e vibracional diferente do nosso. Então, são espíritos cujos perispíritos têm uma incompatibilidade de magnetismo, né, com as nossas construções magnéticas e espirituais. Então, é um choque dentro da atmosfera do planeta, do magnetismo do planeta, é um choque no mergulho para a reencarnação, que essas reencarnações são reencarnações de muito cuidado, de modo que o núcleo familiar onde elas vão renascer, né, sejam núcleos familiares porque alguns já foram eleitos assim. Nós vemos na trilogia do nosso irmão, que agora me fugiu o nome, né? Mas que depois ele volta. Pois eu só quero falar Humberto de Campos, porque eu estava essa semana lendo alguns livros de Humberto de Campos. Ele vai voltar. Aí, então, esses espíritos têm esses choques. E eles precisam passar um tempo para se harmonizarem com o magnetismo do planeta, para depois, então, serem providenciadas as reencarnações. Olha, vocês lembram que Jesus também levou cerca de 2000 anos se aproximando, não é, do planeta Terra, para nascer aqui num corpo vestido de um corpo humano, nessa estrutura de corpo biológico, e então trazer para nós essas grandes lições. Bom,
vamos esperar por essa psicosfera de quase harmonia. Então, ela vai nos falar por que Jesus, qual era a finalidade do nascimento de Jesus? A finalidade era promover a fraternidade. A promoção da fraternidade, ela vem naquele pedido, né, de amar ao próximo como a si mesmo. Olha, promoção de fraternidade, a grande finalidade do trabalho de Jesus. Então, essa fraternidade que nós estamos aí com as dificuldades de implantar. Estava segurando ela, viu? Mas saiu. E nós temos essas dificuldades, mas vamos fazendo os nossos exercícios diários. Por isso que nossa irmã Joana de Ângeles vai dizer que sempre é Natal, sempre é Jesus. Não adianta a gente ir para qualquer lugar se não estivermos segurando as mãos de Jesus. Porque ele nos ensinou, digamos assim, como é que eu vou segurar nas mãos de Jesus? Segure nas mãos da bem-aventurança. As bem-aventuranças, elas são o nosso caminho e o nosso norte para continuar estabelecendo e criando, né, esse trajeto de fraternidade que nós queremos para nós mesmos, porque precisamos nos amar primeiro e estender esse amor para todos aqueles que caminham junto conosco. Então, nós vamos encontrar lá em Mateus as bem-aventuranças, que Lucas também ele se refere às bem-aventuranças. Lucas está no capítulo 6, 20, 23, e o capítulo 5 de Mateus, ele de 5 dos versículos, capítulo 5, os versículos para fechar as bem-aventuranças, eles vão até o 12, porque lá em Mateus, depois do relato das bem-aventuranças, que é o grande canto de amor de Jesus para nós, aí ele vai entrar para dizer que os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Então, meus queridos amigos, eu desejo a vocês uma noite de paz, uma semana muito linda, pensando nas bem-aventuranças. Vamos ler as bem-aventuranças para ver, reviver, aprender o que Jesus falou a respeito de nosso comportamento aqui na Terra, para que a gente seja, para que a gente se torne esse sal da terra, essa luz do mundo. Que a paz do Mestre esteja com todos nós e não nos esqueçamos que sempre é Natal, sempre é Jesus, e que o objetivo da vinda dele e da estada entre nós é criar os laços da fraternidade. Que a paz do Mestre esteja com todos.